Olá, mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruna Manzato, sou advogada, especialista em direito previdenciário. E hoje, como toda quinta-feira, nós vamos responder mais uma dúvida que vocês que são inscritos aqui no canal nos deixam nos comentários. Então, nossa dúvida de hoje é a seguinte. Eu vou colocar aqui para vocês verem comigo. A nossa dúvida de hoje é do seu Carlos Henrique. Obrigada, seu Carlos, por ter nos mandado. E a dúvida dele é uma questão que eu quis trazer aqui, porque eu acredito que às vezes, né, a gente tem um entendimento muito superficial sobre isso. Então, eu queria aprofundar um pouquinho com vocês e falar um pouquinho sobre a dúvida do seu Carlos, que, como eu sempre falo aqui, pode ser a dúvida de outras pessoas que estejam nos assistindo. Então, o seu Carlos nos questiona que ele fala que ele tem 28 anos de tempo de contribuição e ele já tem 64 anos de idade. Não contribui desde 2019. Devo voltar a contribuir? Sou inscrito no canal. Obrigada, seu Carlos. E, gente, essa é uma dúvida que depois da volta do divisor mínimo passou a ter que ser respondida com muito cuidado. Veja bem, o seu Carlos, ele já completou os requisitos para uma aposentadoria que para ele está muito próxima, que é a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, os homens precisam ter 65 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição para conseguir se aposentar nessa regra. Então veja só que o seu Carlos, ele já cumpriu o requisito do tempo de contribuição. Na verdade, ele ultrapassou e muito o requisito de tempo de contribuição. Ele já tem 28 anos de tempo de contribuição. E aí, tendo, né, esse tempo de contribuição, ele parou de contribuir para o INSS. E agora só está aguardando a idade, né? Quando ele completar lá no aniversário dele os 65 anos de idade, ele já pode fazer o pedido da aposentadoria dele por idade. Porém, como a gente teve essa alteração que aconteceu no mês 5, né, no dia 5 de 2022, com a volta do divisor mínimo, isso passa a ter que ter muito cuidado. Por quê? Porque, seu Carlos, se o senhor já cumpriu os requisitos, já vai fazer a idade, em regra, não precisaria mais contribuir para o INSS para completar tempo de contribuição, já que esse requisito já foi cumprido. Porém, nós temos a questão do divisor mínimo, que é a seguinte: se o senhor, né, não tem dentro do período base de cálculo, que é contado a partir de julho de 1994, pelo menos as 108 contribuições, que é o número né, que a gente tem ali de contribuições do divisor mínimo. Se o senhor não tem esse número, né, o senhor vai ter um prejuízo na aposentadoria. Por quê? Porque o senhor vai ter uma limitação ali e vai ter a sua média de contribuição do período base de cálculo dividido pelo divisor mínimo, que hoje é de 108 contribuições. Se o senhor tem mais do que 108 contribuições nesse período base de cálculo, pode ser, tá? Pode ser que o senhor já possa, né, parar de contribuir, né, e não retornar mais a contribuir para o INSS, por, né, decorrência exclusivamente, né, da aplicação do divisor mínimo. Porém, lembrando que quem não contribui para o INSS não é segurado, né? E claro, não vai ter isso afetado na sua aposentadoria, mas não tem direito aos outros benefícios que são os não programáveis. Por exemplo, um auxílio-doença, né, que hoje é conhecido pelo termo de benefício por incapacidade temporária ou permanente. Então, se o senhor vier a ter alguma doença, algum acidente, o senhor não é coberto pelo INSS, então não pode fazer jus a um benefício por incapacidade, e ainda, se vier a falecer, a sua companheira, né, o seu cônjuge, ou os seus filhos menores, também não terão direito à pensão por morte, já que o senhor não é mais segurado do INSS, né, se contribuiu até 2019. Então, importante analisar essas duas questões. A questão de não ser segurado pelo INSS se precisar
de uma pensão por morte para os dependentes ou de um auxílio por incapacidade, o senhor não está coberto, né, já que a última contribuição foi em 2019, e aí, né, teria que ver também se não está dentro do período de graça do INSS, que a gente fala, né, da extensão de qualidade de segurado, que pode ser estendida por 12 meses, 24 ou 36. Mas eu acredito que, como foi em 2019, realmente ele não se encontra mais dentro desse período de graça, então teria que voltar a contribuir para o INSS para ter direito a esses benefícios não programáveis. Para aposentadoria, olhando somente para a aposentadoria, tá, seu Carlos, a única questão que eu me preocuparia seria em relação ao divisor mínimo. E como saber se o senhor já tem ali, né, o número suficiente de contribuições para o divisor mínimo e se é possível melhorar isso, continuar contribuindo com o valor, né, que ali é interessante para o senhor e até mesmo às vezes contribuir um pouco mais para ver se isso pode aumentar o valor da aposentadoria do senhor ali quando completar os 65 anos de idade. Então, eu aconselho o senhor a fazer uma consulta com um especialista na área para saber se já conseguiu alcançar o divisor mínimo, né? Se o senhor já tem mais do que 108 contribuições depois de julho de 1994 e se isso já é interessante, né, para a aposentadoria do senhor, ou se talvez contribuir mais 2, 3 salários não melhoraria essa questão e talvez até fugiria ali da incidência do divisor mínimo, tá? Então, respondendo, para a aposentadoria, para os requisitos de aposentadoria, não precisaria mais contribuir. Mas como a gente tem a questão do divisor mínimo que pode diminuir o valor da aposentadoria, e ainda a gente tem a questão, né, de não estar coberto pelos outros benefícios do INSS, talvez seria interessante voltar a contribuir. Mas para saber exatamente se é interessante ou não voltar a contribuir, principalmente pela questão do valor da aposentadoria, seria, né, de suma importância o senhor realizar aí, procurar um profissional especialista que o senhor tenha confiança para conseguir avaliar esse caso antes do senhor completar a idade. Porque aí, quando o senhor completar a idade, já está com todas as questões resolvidas lá no INSS e já pode fazer o pedido da aposentadoria, né, diretamente lá no INSS. Tá bom? Então, achei muito interessante essa questão dessa pergunta aqui, por isso que eu quis ter ela respondida, porque analisando somente de um lado, né, já teria completado os requisitos, mas a gente, né, dentro do direito previdenciário, a gente precisa analisar um conjunto muito maior de informações. Então, é isso, tá, seu Carlos? E, gente, obrigada por assistirem esse vídeo. Na próxima semana nós voltamos com mais uma dúvida aqui na quinta-feira. Então, se você quer que a sua dúvida seja respondida aqui em vídeo, deixa aqui nos comentários para mim, que pode ser que a sua dúvida seja respondida na semana que vem. E também, como eu sempre falo, pode ser que seja dúvida de outras pessoas, tá bom? Até mais, então, um abraço.